Bom, eu nessa última semana resolvi voltar lá no começo e voltar bom, coisas que aparentemente não tem muito a ver, não. Teorema fundamental da álgebra, né? Nos dizeres do profeta Malaquias, se tem x, tem raiz. Quer dizer, se você tem um polinômio, né, p de x não constante, então tem x, já coeficientes em C. Coeficiente em C significa que pode ser inteiro, pode ser racional, pode ser real, pode ser complexo também, né? Então, existe Z0 pertencente a C, tal que P de Z0 igual a zero. É um teorema bem álgebra, e imagino que assim, uns 400 anos atrás, assim, a ideia de que provar esse teorema deveria significar apresentar um algoritmo, uma fórmula para calcular a raiz. Porque, como a gente sabe, aí por volta de entre 1500 e 1550 apareceram as fórmulas de resolução para equações polinomiais de terceiro e quarto graus. Então, tem a ideia, no primeiro momento, é que deveria ter também fórmula para o quinto, sexto e tal. Depois isso separou e um período de tempo também não muito distante, né, por volta de, vamos dizer, entre 1800 e 1850, mais ou menos assim, foi demonstrado, primeiro, que esse teorema é verdadeiro, e segundo, que não existe fórmula de resolução por radicais para polinômios do quinto grau em diante. Então, de qualquer maneira, esse teorema aqui é um teorema lendário. Tem um outro teorema de Brouwer, né? Que se você tem uma bola sem Rn, tá escrito menor ou igual a 1. Quer dizer, uma bola pode ser qualquer raio, pode ser em qualquer Rn. Nós vamos fazer em n igual a 2. Se você tiver uma f de B em B contínua, então existe x pertencente a B, tal que f de x igual a x, é chamado teorema do ponto fixo de Brouwer. E bom, esses dois teoremas, de certa forma, é a mesma ideia, demonstra os dois. Então, eu vou discutir, né, a ideia da demonstração desses dois teoremas. No caso de dimensão, o Brouwer vai fazer em dimensão 2, fazer comentários no caso de dimensão n. E é uma ideia, vamos dizer, a ideia por trás aqui é extremamente simples, eu acredito que possa ser, dentro de
um tempo ensinada no primeiro segmento do ensino fundamental, que vamos dizer, se tiver um poste aqui atravessando do chão até o teto e tiver um barbante envolvendo o poste com um nó de maneira que a gente não consiga tirar, você pode sair, voltar. Se o barbante estiver separado do poste, é porque, sei lá, desfizeram o nó e refizeram, ou serraram o poste, passou, mas ele se mantendo como uma curva fechada e sem atravessar o poste, ele não se solta. Isso, vamos dizer, pode ser pensado em R2 da seguinte maneira: se você tem um ponto P e você tem uma curva, vou botar a curva assim, a curva fechada, como assim? Vou botar uma orientação, a curva parametrizada, tá? Então, P pertence a R2 e C de AB em R2 menos P contínua. Contínua, eu vou supor C1, talvez. Na verdade, eu vou fazer também com a hipótese que tem derivada primeira, segunda, terceira, o que precisar de derivada vai ter, mas acho que basta C1. Então, é o seguinte, se você tem uma coisa que a gente chama, eu chamo de número de voltas, é também chamado de índice de C em relação a P, é o número de voltas que a curva dá em torno do ponto P. Então, aqui é zero, né? Vamos dizer, essa curva aqui, C1, o número de voltas é zero, essa daqui, C2, o número de voltas de C2 em torno de P é 1. Se eu botar essa assim, andando para cá, chamar de C3, o número de voltas de C3 em torno de P é menos 1. E eu posso, vamos dizer, fazer uma curva que dê mais de uma volta, né? Por exemplo, assim, né? Curva C4, o número de voltas de C4 em torno de P é 3. E se ela andasse ao contrário, seria menos 3. Então, acredito que se isso for ensinado para as crianças na creche, dá para os mais espertos assim vão aprender, outros só vão aprender no ensino fundamental, outros não vão aprender nunca, como tanta gente não aprende nunca tantas coisas de matemática, mas, em geral, acho que a maioria consegue entender essa ideia. Talvez mais do que, sei lá, somar frações. É mais fácil de entender isso do que, certo, não precisa nada, né? Nenhum conhecimento prévio. Dá para entender. E tem um resultado básico aqui, que vai me servir de fundamento, que é como o teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário, ele diz que tem um plano separado por uma reta, e se um ponto está de um lado da reta e quiser passar para o outro lado da reta, ele tem que cruzar a reta. Isso o teorema do valor intermediário diz, certo? Cruzar andando continuamente. Então, aqui é a mesma coisa. Se você tem uma curva aqui com o índice, por exemplo, 0, e uma com o índice 1, ela não pode passar do índice 0 para o índice 1 sem cruzar o ponto. Tanto faz a curva se mover como o ponto se mover. Talvez seja mais simples pensar o ponto se mover. Você tem aqui o ponto P.
o índice dele em relação à curva C2 é C2, C2 é igual a 1. Né? Se o ponto se mover continuamente sem cruzar a curva, né? Vou botar o desenho aqui. Tem a curva aqui, né? E tem um ponto P aqui, a curva C. Se o ponto se mover sem cruzar a curva, esse índice não muda. O número de volta é sempre o mesmo. Então, é isso. Ou se a curva se mover continuamente também, o índice só pode mudar se eles se cruzarem. Pode até, tem situações que pode até dar um salto, né? Por exemplo, não precisa variar. A ideia é mais ou menos assim, quer dizer, o P, por exemplo, você considera a C4, que dá 4 voltas, né? Então, dá 3 voltas. Quando o P se move, ele passa uma vez, aí passa de 3 para 2, depois de 2 para 1, de 1 para 0. Mas, por acaso, né, eu desenhei de uma maneira aqui, ó, que ele passa aqui, né, tem esse ponto aqui, aparentemente, as 3 voltas se interceptam aqui. Então, o P, se ele cruzar por aqui, por esse ponto, ele pode saltar direto de 3 para 0. Mas, de qualquer maneira, também pode acontecer, vamos dizer, de você ter uma curva assim, né? E o ponto P está aqui, e ele cruzar a curva por aqui, e o índice não variar. Mas para variar, tem que cruzar a curva. Então, essa ideia do... Né, a gente pode fazer as mesas aqui que tem o pé preso no chão, tudo também, mesma coisa. Você pode amarrar o barbante ali, você sabe que ele não tem como se soltar se mantiver como curva fechada. A única maneira de se soltar seria ele atravessar o pé da mesa. Então, essa é a ideia fundamental. Foi legal? É razoável que ainda é mais fácil do que somar frações, né? Entender isso. Ainda acredito que seja mais fácil que somar frações. Com a vantagem, né, que isso pode ser feito com animação. Aliás, eu tenho a playlist do Teorema Fundamental da Álgebra, e tem um vídeo curtinho, de pouco mais de 1 minuto, que faz isso, e é o vídeo que tem menos visualizações. O mais importante, a ideia mais importante é que tem menos visualizações. Então, é essa a ideia. Então vou talvez escrever aqui, né? Pensando assim, se P, I ou C se movem continuamente sem que P... Se movem continuamente significa o seguinte, né? Significa o seguinte, pensa a nossa curva C de AB vezes 0,1 em R2, e que, vamos dizer, a cada S é o parâmetro da curva, e T é o tempo, vamos dizer assim. C de ST, eu vou chamar de C índice S de T. O que significa isso? Aliás, C índice T de S. Eu vou trocar aqui. Mais tradicional para mim.
escrever assim. Significa o seguinte, você tem aqui a curva C0, que corresponde a S igual a 0. Aí ela sai andando. Significa que para cada S, você tem uma curva CS. E quando S, o parâmetro S é igual a 1, você tem a curva C1. Então você faz, é o que a gente chama de uma homotopia. A curva sai andando, variando com o parâmetro S. A hipótese é que ela se mantém fechada. Então, essa função aqui tem que ser contínua, mas eu vou usar que ela vai ser C1. Embora, vamos dizer, na ideia, basta ser contínuo. E tem que ser verdade o seguinte, que para cada S, C de SA igual a C de SB para todo S. Para cada valor da curva CS, isso significa, isso aqui é a mesma coisa que dizer que CS de A igual a CS de B. Então, a curva no tempo A, para T igual a A, ela tem o mesmo valor que T igual a B, ela é fechada. Então, ela se mantém fechada. Porque, tá certo? A nossa ideia de mover a curva, ela não pode abrir. Se ela abrir, aí passa. Então, essa hipótese é fundamental. Então, elas se movem continuamente. O P também, P, não tem problema, ele também pode se mover, tá? P pode ser assim, de 0,1 em R2, que a cada S me associa P de S. Também C1. Então, é lícito eu pensar para cada S. Então, a hipótese que elas, sem se cruzar, continuamente sem se cruzarem, quer dizer que P de S é diferente de CS de T para todo não existe nenhum instante S em que o ponto PS esteja sobre a curva C. Então, por exemplo, aqui está passando assim, se o P estiver aqui, ela vai cruzar. Ou mesmo, vamos dizer, imagina que o P estivesse aqui assim, no tempo zero, e ficasse parado. E, na verdade, eu vou mover só um dos dois. Eu posso deixar o P parado e mover a curva. Então, se o P ficar parado aqui, a curva se mover, aqui ela vai passar. Nessa situação aqui, ela deve passar por esse ponto. Então, isso está interditado. Então, isso aqui é uma formalização do fato de que, então, o número de voltas de CS em torno em relação a P de S é constante. Eu estou escrevendo. Isso aqui vai ser assim, quando chegar no segundo segmento, no ensino médio. Vai dizer, essa ideia que vocês aprenderam lá na creche e tal, brincar e tal. Vamos escrever assim. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar esse P de S igual a 0, origem, sempre, e vou deixar a origem parada e vou mover uma curva. Mas é só para ter a ideia de que é isso. Você tem uma curva fechada se movendo um ponto e o número de voltas só vai mudar se eles se cruzarem. Então, se não se cruzam, esse cara é constante.
Bom, aí tem duas ideias que servem para demonstrar o teorema fundamental de álgebra é mais sofisticado do que o teorema de Brouwer, de certa maneira. Assim, a demonstração é mais sofisticada. Mas tem uma ideia fundamental que é a seguinte, né? Vamos dizer, para o caso do teorema fundamental da álgebra, é bem claro, né, que você tem um polinômio P e você olha para ele como uma função de C em C. E você pode olhar para cá o domínio C, para cá o contradomínio C, e aqui está o zero. E eu estou procurando a agulha no palheiro, ou seja, a raiz. Né? Tem que, achar um ponto aqui que vai lá. Então, vamos dizer, você pode fazer, né? Pega o computador e manda o computador varrer a tela aqui. Se você tem alguma esperança de que tem uma raiz aqui visível no monitor, você manda varrer a tela pixel a pixel e vai olhando onde é que ele vai parar. Você faz uma coisa assim, cada ponto Z1 aqui vai aqui em P de Z1, Z2 aqui vai em P de Z2. Aliás, esqueci de botar na parte. Tem um software que roda no Windows e Linux que faz isso. Você pode entrar com seu polinômio, clicar em cada ponto aqui e ele vai achar a imagem aqui. E pode ficar assim, meio aleatoriamente. Ou então você pode fazer talvez uma busca mais organizada. Uma seria fazer linha a linha, mas como as linhas vão... A linha vem do menos infinito a mais infinito. Uma possibilidade, em vez de você ficar pegando pontos assim a esmo, é você fazer o seguinte: pega um círculo de raio R e vai fazendo ele andar aqui. E ele vai aumentando o raio. Ele vai aumentando o raio, você olha a imagem dele pelo polinômio. Então, seu P é uma coisa assim, né? Vamos botar Z elevado a N mais a N menos 1, Z elevado a N menos 1. Já que ele é de grau N, né? Esse aqui é o nosso P de Z. Então, o P de Z, o que acontece? Quando você está aqui na origem, a origem é o zero do plano complexo. Quando você substitui zero aqui, você vai parar no ponto A0. Claro, se o A0 for zero, zero é raiz. Então, eu gosto de desenhar o A0 por aqui, assim, e ele vai parar aqui. Aí, quando você vai aumentando um pouquinho o raio, você vai se movendo a partir do A0 e vai produzindo curvinhas aqui. Então, é claro, né, que o A0, vamos supor que o A0, diferente de zero, para ter graça, né? Então, vai produzindo curvinhas aqui. E o número de voltas, você pode fazer o seguinte, ó, eu posso pensar assim, esse círculo aqui de raio R, ele é dado por R cosseno θ mais IR seno θ. Ou a mesma coisa, né? Isso R é elevado a Iθ. Um número complexo aqui. Então, para cada θ variando de 0 a 2π. Esse R aqui, na verdade, é o nosso parâmetro S daqui. E o θ é o T. Para cada R, você tem a curva, que é esse círculo aqui, com R fixo, e depende de θ. E aí você
obtém aqui o C índice R de 0,2π em C, que a cada θ associa o P de R elevado a Iθ. Então, quando o θ varia de 0 a 2π, você dá uma volta aqui. E para cada ponto desses, você obtém a imagem aqui, tem uma curva fechada aqui. Eu vou chamar de C. O software TFA também faz isso. Você dá o seu circulinho e tal. E aí, o que você vai fazer? Você vai procurar a agulha no palheiro assim. Você vai aumentar o raio R na expectativa de que, a certa altura, para um certo raio R, esse negócio passe por aqui. Tá legal? Então, é até um experimento. Você pode botar seu polinômio, mandar o programa desenhar o círculo, o próprio programa também pode o R aumentando de 0 a infinito, e você vai vendo se alguma hora ele passa por aqui. Eu já contei essa história para vocês, não vou contar de novo, que aconteceu lá nos idos do século passado, os computadores eram lentos, e eu tinha já esse programa, e eu mandei fazer isso, só que o cálculo de cada curva aqui era muito lento, aí até fechar, fazer a curva, depois pegar o outro R, ia muito devagar, e a certa altura me deu fome, eu fui almoçar, e quando eu saí estava assim, e quando eu voltei, estava assim. E eu disse, caralho, o negócio passou e eu não vi. Mas eu, olhando para ele, disse, tenho certeza que passou. Por que eu tenho certeza? Porque esse ponto está parado aqui, essa curva fechada está se movendo sempre fechada, né? Porque o círculo aqui fecha, então a imagem fecha. Então eu tenho uma curva fechada se movendo continuamente, e o número de voltas dela em torno desse ponto saltou de 0 para uma coisa, ainda por cima eu vi, saltou para N. Eu disse, filha da puta, tem N raízes ainda por cima. Então, a ideia de que você pode ter certeza de que você passou por uma raiz apenas vendo o que está acontecendo para um certo R suficientemente grande, é a ideia da demonstração. Você diz, então, o que eu preciso garantir é o seguinte, eu já tenho a garantia de que para R pequena essa curva dá 0 voltas em torno da origem. Então, eu preciso garantir que para R grande dá um número de voltas diferente de 0. Tá legal? Então, essa é a ideia básica. Agora, eu preciso de algum conhecimento de polinômios, porque senão, vamos dizer, isso não vai valer para qualquer função, porque se eu tiver uma função, eu posso fazer isso com qualquer função de C em C. Então, é razoável pensar que tem funções de C em C que não passam, não tem nenhum ponto elevado em 0, e na hora que eu fizer isso, a curva anda, sei lá, pode até ir embora, mas sem passar pela origem. Então, o que no caso de um polinômio vai fazer com que realmente, para R grande, eu tenha um número de voltas diferente de 0. É legal? Na verdade, o número de voltas igual a N. Todo mundo, menos o Miguel a bordo? Então, a segunda coisa é um conhecimento de limites. É só olhar para o seguinte. O que acontece? Quer dizer, o que é esse polinômio? Né? P de Z
Na verdade, o que eu estou dizendo é que quando o z é pequenininho, eu olho para o A0 mais isso daqui. E quando o z é pequenininho, isso tudo é pequeno. Quando z é zero, isso é zero. E quando z é diferente de zero, porém pequeno, isso daqui é pequeno. Então eu estou pertinho de A0, não tem nenhuma chance de eu passar por aqui. Quando z é grande, eu posso olhar assim, ó, eu tenho z elevado a n mais e o que acontece aqui em relação a isso daqui, isso aqui é muito pequeno. Vou chamar isso aqui de Q de z. Tá legal? É uma ideia de limite, né? Por grande, vamos dizer, esse coeficiente aqui pode ser muito grande, muito. Mas basta fazer z, vamos dizer, o maior desses coeficientes pode ser muito grande. Muito. E suponha que seja esse daqui, o pior. Mas se o z for muito maior do que ele, for o quadrado dele, por exemplo, o z elevado a n vai olhar para isso aqui como se fosse nada. Então, você pode, inclusive, sem fazer o experimento, aliás, isso é uma coisa que é um problema para os matemáticos. Cientistas fazem experimentos, e a teoria pode ser linda, mas ser falsa. Matemáticos, não. Matemática, a teoria, se ela for linda, no sentido de tudo fecha, está certo. Matemáticos, então, são muito comumente levados a fazer besteiras no mundo real, porque, vamos dizer, acreditam tanto vamos dizer, que as coisas que devem ser são, que podem ser surpreendidos. Já vi mais de uma vez isso acontecer. Não assim com coisas científicas, mas com coisas do dia a dia. Então, aqui, né, o que vai acontecer? Você pode fazer o experimento da seguinte maneira. O software também tem essa funcionalidade. Você pode ir aumentando o raio sem que esse cara saia da tela. Quer dizer, você vai diminuindo a escala e aí esse cara aqui, o raio está aumentando. E você pode, do lado de cá, olhar a imagem também sem sair da tela. Então, o que acontece se você esquecer esse cara daqui? Se você olhar só a função que leva z, então isso daqui é r, vou botar um R maiúsculo assim, RE elevado aí, θ de 0 a 2π. Então, esse cara sai daqui e fecha uma volta aqui. Se eu desenhar aqui só a função z elevado a n, eu vou ter aqui esse cara aqui vai ser o RE elevado a θ elevado a n, com θ de 0 a 2π. Isso daqui, a gente sabe que é R elevado a n, E elevado a I, nθ. Porque quando você multiplica dois números complexos, os módulos são multiplicados e os ângulos são somados. Quando você eleva a n, o módulo é elevado a n, o ângulo é multiplicado por n. Significa, né, que aqui você tinha esse tamanho R aqui você vai ter o tamanho R elevado a n, e enquanto você dá aqui, digamos, vamos dizer, isso aqui seria 2π sobre n, né? Esse ângulo aqui. Marcado aqui embaixo, mas deixa assim. Esse ângulo aqui corresponde a 2π sobre n. Quando você anda daqui do ponto R até o R elevado a 2πi sobre n, você vai do R elevado a n
até o R elevado a N, E elevado a I, N, 2π sobre N θ, que é E elevado a 2πi θ. Você dá uma volta inteira. Então, quando você faz isso aqui, você aqui dá uma volta inteira. Aí você anda mais 2π sobre N aqui, e esse cara aqui dá outra volta aqui. Então, o que acontece é que, enquanto você dá uma volta aqui, no círculo de raio R, você dá N voltas aqui no círculo de raio R elevado a N. Então, essa curva aqui dá N voltas em torno da origem. E se eu somar esse cara daqui? Quer dizer, aqui ó, eu tenho o Z elevado a N, e agora eu vou somar no Z elevado a N o que dizer? Estou usando aqui, os 4 mosqueteiros estão em ação aqui. Né? Isso aqui é um ponto, isso aqui, quer dizer, um número complexo virou um ponto, um número complexo virou um vetor, e na hora que eu faço as contas, são pares ordenados com que eu trabalho. Então, o que dizer, eu posso pensar como um vetor aqui. Estou exagerando, né? Na verdade, o meu que dizer, eu deveria desenhar ele bem menorzinho, assim, né? Para enfatizar que ele é bem pequeno em relação ao Z elevado a N. O tamanho do Z elevado a N é R elevado a N. O que dizer é bem pequenininho. Então, o que vai acontecer? Esse cara vai dar N voltas aqui, e esse aqui vai ser arrastado e vai dar N voltas também. Uma maneira vamos dizer, simples de acreditar nisso é fazer esse R tão grande de forma que esse cara daqui seja tipo, vamos dizer, para as telas atuais, né, seja tipo 1000 vezes menor do que esse. Então, quando você desenhar o Z elevado a N, somar o que dizer, você vai estar no mesmo pixel. Então, você nem vai ver diferença entre o Z elevado a N aqui dando N voltas e o P de Z dando N voltas aqui. Isso aqui é o argumento do ensino médio de você dizer, então é isso. Quando o raio, eu vou aumentando o raio, eu começo aqui, no A0, e aí quando o raio fica grande a esse ponto, o Z elevado a N está dando N voltas, certo? Porque no começo, o raio pequenininho, o Z elevado a N está dando N voltas aqui também, mas ele está somando com A0, ele está vindo para cá. O A0 é muito grande em relação a ele. Mas agora não, é esse cara que está comandando. O que dizer pequenininho, você soma aqui, não dá nada. Eu vou dar um outro argumento mais... É o mesmo argumento, só vou formalizar ele em termos de homotopia. Olha só, eu posso criar a curva C índice S, eu fixo essa daqui, C índice S vai ser de 0, 2π no plano complexo. E vai ser o seguinte, C índice S de θ vai ser R elevado a Iθ elevado a N, que é esse cara daqui, mais S que
Ou seja, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, C índice S de Z igual a Z elevado a N mais S Q de Z. Com Z igual a R elevado a I θ, e θ variando de 0 a 2π, e S variando de 0 a 1. Oi. Não, eu estou olhando a pior das hipóteses, né? Porque na verdade, o que dizer aponta para qualquer lugar. O pior que ele pode... Porque eu preciso garantir que esse cara daqui... Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o caminho, ó, que pega o meu... Vou desenhar esse cara um pouquinho maior aqui. Quer dizer aqui. Eu começo aqui e somo S vezes esse. Quando S é 0, eu estou aqui. Quando S é igual a 1, eu estou aqui. E eu preciso garantir que quando eu ando daqui até aqui, eu não passo pela origem. Basta o quê? Basta que esse tamanho seja menor que esse. É vamos dizer, o que eu chamo de lema de Rouchet. Essa ideia aparece num teorema de variáveis complexas, que é o teorema de Rouchet. Oi. É porque eu quero fazer... O que eu estou fazendo é o seguinte, eu tenho essa curva, que é o círculo percorrido N vezes. Ela dá N voltas aqui. Eu vou transformar nessa daqui. Eu vou transformar essa curva na minha curva C índice R, que é igual a P de R elevado a I θ. Então, P de R elevado a I θ é... P de Z, né? É Z elevado a N mais Q de Z. Se eu fizer S igual a 0, eu estou com Z elevado a N. Se eu fizer S igual a 1, eu estou com o P de Z. Então, quando eu variar o S de 0 a 1, essa curva aqui vai andar e vai se tornar o desenho correspondente que eu apaguei. Né? Quando eu pego o raio R aqui e pego P de Z, se eu pegar esse círculo aqui de raio R, ele vai virar isso aqui. E isso, cada ponto aqui, eu posso escrever assim, eu tenho o Z elevado a N, e aqui, vou fazer assim, né? O que dizer? Então, eu estou fazendo Z elevado a N mais S que dizer. Quando S é 0, eu tenho Z elevado a N. Quando S vai variando de 0 a 1, eu vou andando, cada ponto dessa curva aqui vai andando sobre a retinha correspondente e ela vai se transformar nessa outra curva. Também é um vídeo da playlist Teorema Fundamental da Álgebra em meia hora. Exatamente essa ideia. Porque aí isso mostra, ó, pelo fato do que dizer, né, como o que dizer em módulo é menor que R elevado a N, e, portanto, S vezes que dizer é menor que R elevado a N para todo S entre 0 e 1, então eu tenho a certeza que Z elevado a N mais S que dizer é diferente de 0 para todo S pertencente a 0, 1, e para todo Z pertencente, vamos dizer, a todo Z igual a R elevado a I θ. Porque
Z igual a R elevado a I θ, esse cara tem tamanho R elevado a N, esse cara tem tamanho menor que R elevado a N, então eu não posso somar os dois e dar zero. Então isso aqui é sempre diferente de zero. Significa que a curva, vamos dizer, a curva cor-de-rosa correspondente ao Z elevado a N vai se modificando até virar a curva branca, que é do P de Z, sem passar pela origem. Então o número de voltas não varia, então ele é N. Então, na verdade, isso aqui prova que o número de voltas, quando eu vou fazendo o circulinho aqui e aumentando, e olhando para a imagem dele aqui assim, o número de voltas que esse cara dá em torno da origem vai de 0 a N. O que confere um pouco, vamos dizer, nos dá uma boa intuição de por que tem que ter N raízes. Porque se o número de voltas passa de 0 para N e vai andando assim, se não tiver nenhum acidente no caminho, ele passa uma... Você vê no filme lá acontecendo, né? Passa uma alça, passa outra alça, passa outra alça. Então, cada vez que passa uma alça, uma raiz que aparece. No software também tem um método de Newton acoplado, de maneira que rapidamente ele detecta as raízes. Claro que pode ter raiz dupla nessa história, pode ter duas raízes, vamos dizer, com o mesmo módulo. Você sabe que o número de voltas passa de 0 para N. E se passa de 0 até N, é porque essa curva cruzou a origem. E se cruzou a origem é porque tem um ponto lá que foi levado em 0, uma raiz. Tá legal? A pergunta é, todo mundo consegue ensinar isso para o irmão mais novo ou para o mais velho? Não, pensei no Antônio, que tem um irmão mais velho que é físico, ele vai entender isso. Né? Tá. O desafio é esse, tem que ensinar para alguém. Para o irmão, para a mãe. Então, isso é uma demonstração razoável, né, do teorema fundamental da álgebra, que está no livro do Curran, que é a matemática. Será que eu aprendi? E normalmente não é assim que é aprendido nos cursos de análise complexa. E tem essa ideia do número de voltas por trás. Tá legal? Posso... Vê lá, na hora de explicar para o irmão, pode... Eu não sei por que motivo, é porque tem várias maneiras de demonstrar o teorema fundamental da álgebra. E uma delas é porque tem um resultado central em variável complexa, que é o seguinte, uma função de variável complexa, vamos dizer, pensando assim, uma função inteira, que é definida para todo C, ela tem uma série de Taylor, ela pode ser escrita somatória de AN, n igual a 0 a infinito, né? E tem a fórmula integral de Cauchy diz que esse AN é igual a 1 sobre 2πi, uma certa integral sobre uma curva C de, vamos dizer, isso vale para uma função qualquer, uma função complexa, f de z igual a isso, e aí isso aqui é f de zeta, a gente usa zeta sobre zeta elevado a n mais 1 d zeta, onde C é uma curva qualquer fechada que dá uma volta em torno de 0. Assim. Então, tipicamente, você pode pegar um círculo aqui. E aí tem a demonstração que está baseada na ideia seguinte, que se essa função f for limitada, significa
não importa se o Z é grande, ela está sempre abaixo de um certo tanto. Se essa função é limitada, então esses AN são zeros a partir de um certo ponto. Não, são todos, vamos dizer, na verdade vai ser constante a função. Se ela for limitada, é constante. Porque esse ciclo, o raio pode crescer, e aí essa integral, esse cara daqui está limitado, esse cara daqui tem a ver com o raio elevado pelo menos ao quadrado, esse negócio aqui tem a ver com o raio. Então, o denominador é da ordem do raio ao quadrado, o tamanho do lugar onde você está integrando tem a ver com o raio, e o raio dividido pelo raio ao quadrado vai para zero, se o raio vai para o infinito, coisa assim. Então, é uma coisa assim. E aí, se o polinômio não se anula, você pode definir a função f de z igual a 1 sobre p de z, e como o polinômio não se anula, ela vai estar definida no plano complexo inteiro, vai ter uma cara assim, e acontece que o polinômio vai para infinito no infinito. Então, esse negócio certamente é limitado. Então, se não tiver raiz, vai ser uma coisa assim, e aí vai ser constante. Aí, entendeu? Porque aqui é o teorema central, então você tem o teorema central, faz uma estimativa e tal, e sai o teorema fundamental da álgebra, é quase irresistível. No curso de variável complexo fazer assim. Aí você olha e fica aquela cara de babaca, dizer, porra, minha chance de aprender o teorema fundamental da álgebra, eu não entendi. Né? Então, é melhor ter visto antes assim. Aí você diz, não, já entendi. Aí, quando aparecer a outra, você diz, legal, tem outras maneiras de demonstrar. Isso aí não é verdade para outras funções, né? É verdade para o polinômio. Qual é uma condição suficiente para uma função para que ela tenha raiz complexa? Para que ela cresça assim de forma... Bom, mais ou menos é isso. Você vai ter que garantir, vamos dizer, usando essa ideia aqui, é você garantir que para algum R, esse negócio vai dar uma volta. Quer dizer, é uma ideia geral, né? Na verdade, é assim. Você tem uma ideia geral que não precisa nem ser a função complexa, pode ser a função de R2 em R2. Você pega aqui é melhor pegar um disco que é mais simples, né? Mas porque a ideia aqui é a seguinte, você olha a função do disco em R2 e ela transforma esse negócio aqui em alguma coisa assim. Aí você pensa esse disco como feito de círculos, com o raio crescendo. E aí você diz, bom, então esse cara daqui vai em algum lugar assim, e a imagem por F vai dando curvas assim que vão se deformar nessa daqui. Então, se você pegar um ponto que é envolvido por essa curva, ele é a imagem de alguém aqui. Inclusive, essa curva pode fazer, essa função, ela pode fazer algo que a curva faça, sei lá, assim. Então, o ponto pode ser envolvido estando aqui, estando aqui, estando aqui. Porque as funções deriváveis no sentido complexo, elas não dobram. Elas sempre preservam a orientação. A gente pode, no máximo, fazer uma coisa assim. Mas uma função qualquer, ela pode dobrar também. E, às vezes, né, pode acontecer uma coisa do seguinte tipo. Esse cara daqui pode virar um coador de café. Né? E aí aqui está o arame. Tá? Ele é um coador de café, você comprou novinho, o pano está todo aqui. Né? Aí você bota ele aqui, o arame, aí puxa o negócio e bota o coador de café assim. Então, a função levou o bordo aqui nesse cara aqui. E essa curva aqui não envolve esse ponto. Mas tem dois caras lá que são levados nele. Não por acaso, quando você dobrou o pano, preservou a orientação e o outro inverteu a orientação. Então, você pode ter pontos, vários pontos aqui na imagem inversa de um cara que correspondem a dobras que você desfaz.
Aliás, nós já estamos no caminho da demonstração do teorema de Brouwer. O teorema de Brouwer, na verdade, ele é um corolário de um teorema mais simples, vamos dizer, que é o teorema que diz que você não pode pegar um tamborim, uma cuíca você pode. Você tem uma cuíca, tem um furinho ali, você faz assim e leva o couro todo para o bordo. Mas um tamborim, não. Um tamborim, você não pode pegar o couro do tamborim e mandar todo para o bordo sem rasgar. Então, o teorema, que é, vamos dizer, um caso particular do teorema geral, que é o teorema de não retratabilidade. Que é o seguinte, quer dizer, não existe uma função g de B em S contínua. B é igual ao conjunto dos x pertencentes a Rn, tais que x1 ao quadrado mais xn ao quadrado menor ou igual a 1. E S é o conjunto do x em Rn, tais que x1 ao quadrado mais xn ao quadrado é igual a 1. Isso aqui geralmente é chamado de Bn, e esse é o Sn menos 1. É a esfera de dimensão de menos 1. Tá? Tal que G de x igual a x para todo x pertencente a S. Você não pode pegar esse negócio cheio aqui, dizer, ó, fixei x igual a g de x. Todo mundo, está tudo pregado aqui. E agora você não pode pegar e mandar quem está aqui dentro para o bordo continuamente. É um resultado mais fácil de acreditar que o teorema de Brouwer. E também demonstrado da mesma maneira. Imagina que essa função exista. Então, vamos desenhar ela aqui assim. Aqui está o B. E aqui está o S. O zero está aqui. Então, você vai pegar o B que está aqui e vai fazer o mesmo truque. Pensa ele como feito de círculos concêntricos que estão aumentando. Como a G leva o B em S, esse cara daqui vai parar em algum lugar aqui. Dá zero, volta em torno de zero. Ele é um ponto só. Aí, na medida que o raio vai aumentando, você vai andando por aqui. Aqui está claro que da maneira como eu estou desenhando, está dando zero volta ainda. Só que você está dizendo que no final, você dá uma volta aqui e a imagem dá exatamente a mesma volta aqui. Então, você está passando de 0 voltas para uma volta. Que contraria o princípio que eu estou assumindo. Tá? Falta no final de tudo uma demonstração desse princípio, que não é tão... Vamos dizer, como se eu estivesse ensinando um monte de consequências do teorema do valor intermediário sem demonstrar o teorema do valor intermediário. Então, é isso. Tá legal? Demonstrado. E aí o teorema de Brouwer, você tem uma F de B em B
contínuo. Agora imagina que você tem aqui, está aqui o B, e está aqui o X, e está aqui o f de x. F de x é sempre diferente de x. F de x diferente de x para todo x pertencente a B. Aí tem uma ideia mega simples que exige que você saiba fazer a interseção entre uma semirreta e uma esfera. Que é, você pega o f de x, liga no x e obtém esse ponto aqui que você vai chamar de g de x. Acho que vai cair na prova você calcular esse g de x. Ano passado, me deu louca na última prova, eu disse, não, os caras têm que saber fazer essa porcaria aqui. Aí eu botei esse negócio e escrevi, ó, se você não conseguir fazer isso, eu não vou ter nenhum problema de te reprovar. Não que eu fosse reprovar por isso, mas se o cara não tivesse nota para passar, eu diria, bem feito. Né? E teve gente que não conseguiu, ficou assim, arrasado. Mas foi a última, melhor, né? Melhor errar na última prova do curso, melhor não saber fazer a projeção do ponto sobre uma reta na prova do curso do que no dia que precisar. Então, tá, você obtém isso aqui. Isso é uma coisa contínua, né? Porque se você pegar um outro x1 aqui perto desse, o f vai estar perto desse e o g vai estar perto. Também exige umas contas mínimas de argumentação para provar que essa é contínua. Mas isso constrói, então, uma g de b em S. Só que, se você tiver um ponto y aqui, o f de y, né, o y está aqui, o f de y está aqui, e quando você ligar, o y vai ser igual a g de y. Então, g de y igual a y para todo y pertencente a S. Ou seja, essa função g é exatamente o que eu acabei de provar que não pode existir. Então, o teorema de Brouwer tem que valer. É uma prova meio indireta, mas está baseado numa ideia bem geral, assim, que se você, é como se você dissesse, se eu tiver um sólido cujo bordo seja uma superfície, eu não consigo fazer uma função contínua que joga todos os pontos desse sólido para o bordo. É mais ou menos a mesma ideia desse princípio aqui. Mas a demonstração um pouquinho, exige uma certa técnica. Então, você vê que é a mesma ideia do número de voltas aqui, né? Quer dizer, o número de voltas, eu faço uma curva se deformar no plano, sem passar pela origem, então eu garanto que, ou melhor, se deformar no plano, ela começa dando 0 voltas em torno da origem e termina dando um número diferente de 0 de voltas em torno da origem, então ela passou pela origem. Portanto, tem uma raiz. Interessante. 220. Isso tem a ver com coordenadas polares e com o ângulo θ, que eu faço de uma maneira meio esquisita, até o Bernardo Qualha, do mestrado, foi meu aluno, falou, pô, isso ninguém faz assim. Mas eu faço assim porque essa maneira é a maneira como acontece em dimensão maior
Tem uma coisa, quer dizer, na verdade, bom, deixa eu primeiro fechar isso aqui. Ficou dúvida com relação a isso? Ficou aquele anticlima também, dizer, pô, o teorema de Brouwer esperava uma demonstração direta, mas passa por pelo teorema do tamborim, que é mais intuitivo, né? E tem esse macete. O interessante dessa prova aqui é que a gente pode fazer isso para funções de classe C1, de maneira, usando coisas de cálculo, e, na verdade, o teorema vale para funções contínuas só. E, para passar de funções de classe C1 para funções contínuas, é um truque também que é usual, que é você aproximar, pega uma função contínua e você consegue aproximar por funções de classe C1. De maneira... Tem o teorema de aproximação de Weierstrass, mas tem uma maneira de aproximar por média móvel, que é chamada por convolução. Não lembro mais se eu cheguei a falar isso no cálculo 1. Falei? Você substitui o valor da função em cada ponto por uma média dos valores próximos, isso meio que regulariza a função. E aí você aproxima uma função contínua por uma função de classe C infinito. E aí o teorema vale para as funções que são as aproximações, e se o teorema não for muito ruinzinho, você consegue demonstrar, é o caso desse aqui. Vamos dizer, a técnica, né? O número de voltas, a gente pode pensar assim, você tem uma função, uma curva C de AB em R2 menos o 0, 0. Para você poder usar coordenadas polares de maneira razoável. Então, se você pensar assim, C de t igual a x de t, y de t, você pode escrever, vamos dizer assim, de classe C1, para começar. Você pode escrever x de t igual a r de t, cosseno θ de t, y de t igual a r de t, seno θ de t, né? Significa isso assim, né? X, Y, R, θ. E aí a ideia, né, você sabendo isso, é que se C de A igual a C de B, então você volta no mesmo R e não necessariamente volta no mesmo θ. Mas o cosseno e o seno de θ têm que voltar no mesmo lugar. Então, significa que cosseno de θ de B igual a cosseno de θ de A, e seno de θ de B igual a seno de θ de A. O que significa que θ de B menos θ de A dividido por 2π é um número inteiro. Quer dizer, o ângulo θ do tempo A para o tempo B, ele varia de um múltiplo de 2π para que o seno e o cosseno voltem ao mesmo lugar. E esse número inteiro é o número de voltas. Se você olhar para cá, está aqui o zero, está aqui a curva assim. E aqui você começa, sei lá, num ponto aqui, com um certo θ, aí você vai, o θ vem até aqui, depois ele volta para zero. Mas quando você dá uma volta inteira, o seu θ começa aqui, e quando você volta no mesmo lugar, ele variou de 2π. Então, esse cara daqui é o número de voltas que a curva C dá em torno de zero.
E a ideia é que esse cara varia, vamos dizer, se você pode fazer, na verdade, a variação, quando você tem uma curva aqui, se isso é C de A, isso aqui é o C de B, você pode fazer o θ de C de B menos θ de C de A, é a variação de ângulo da sua curva. E essa variação de ângulo, ela varia continuamente. Quer dizer, se a curva se mover aqui continuamente, a variação de ângulo varia continuamente. Justamente essa coisa aqui, né, isso pode ser visto também, né, da maneira como eu costumo fazer, que é assim, você tem aqui o 0, tem aqui o círculo de raio 1, e aí você tem a curva C de T aqui. E aí, digamos que ela começa aqui, para simplificar, vai aqui, não vou simplificar não, começa aqui. Esse aqui é o C de A, que é igual a C de B. Aí você vai medir a variação de ângulo olhando para esse ponteiro aqui. Esse ponteiro aqui. E aí você começa aqui com um ângulo assim, você vai, quando chega aqui, você está aqui, e aí o ponteiro começa a voltar. Volta até aqui e depois vem para cá. Então, nesse caso, a ideia é que quando você anda para cá, o ângulo aumenta, quando você anda para cá, diminui. Então, esse cara saiu andando aqui, o ângulo foi aumentando, aumentou até aqui, e aí começou a diminuir. Aí veio até aqui assim, e depois, quer dizer, diminuiu, ficou negativo, ficou abaixo do que você tinha no começo, e depois fez mais um pedacinho positivo, deu 0. Quando a curva realmente envolve a origem, então esse número de voltas é diferente de 0. E você pode, quer dizer, o que você está fazendo é o quê? Você está projetando aqui e está contando que quando você anda para cá é positivo, quando você anda para cá é negativo. Então você pega a curva, projeta no círculo unitário e diz, ó, tem um pedaço positivo aqui, outro negativo. Isso pode ser medido pelo ângulo aqui. Mas se você tiver em R3 e tiver uma esfera, tiver uma superfície, Gauss definiu o ângulo, o ângulo sólido. Imagina assim, você tem aqui uma esfera, e tem aqui uma superfície. E aí você projeta essa superfície sobre a esfera. E aí você tem essa área daqui, a esfera unitária aqui, essa área daqui é o chamado ângulo sólido dessa superfície. E aí o Gauss também teve a ideia de dar isso com um sinal. Quer dizer, se a superfície está aqui assim, um pedaço assim, você diz, não, digamos, pega a normal, pega a superfície fechada e diz, ó, eu vou pegar a normal apontando para fora. Aí, quando eu projeto para cá e a normal vem para fora, que também é positivo, se tiver aqui para fora dessa, quando chegar aqui para dentro dessa, fica negativo. Então, quando você tem uma superfície assim, aqui, projeta, dá 0. Mas se ela envolver a origem, então a projeção vai dar 4π. Ou ela pode envolver mais de uma vez. Então é a mesma ideia. Eu, de certa forma, estou copiando essa ideia aqui para dizer que eu vou medir o ângulo dessa maneira. Que horas são?
Hã? 2h30? Só passou 10 minutos? Pô, não é possível. Hã? Hã? É isso mesmo, 2h30? Pô, então tá bom. Então vou continuar. Eu lembrei quando eu estava no ensino médio, o pessoal na época era complicado, não tinha celular e tal, mas gravaram o sinal do recreio, porque tocava o sinal para dizer que acabou o tempo das aulas. Gravaram o sinal e tocaram na aula, acho que na aula de inglês. E aí o professor achou aquilo meio esquisito. Aí pediu para eu ir lá fora ver se tinha tocado. Eu tive que ir e voltar. Tocou assim. Mas então, uma das razões para eu fazer o que eu vou fazer é isso aqui. Aqui eu não tenho seno e cosseno, eu tenho que realmente projetar aqui e medir essa área. A outra razão é que, quando você for estudar a variável complexa, vai aparecer uma integral aqui. E quando você estuda a variável complexa, tem uma hora que tem uma integral super importante que aparece e você olha, é a variação de ângulo. E aí tudo, se você souber isso, tudo fica claro. Então, a ideia é essa, né? Você tem aqui o círculo unitário, né? Tem aqui uma curva, né? E você vai projetar aqui assim. Então, você tem a curva C, de AB em R2 menos a origem, uma curva que não passa pela origem. Você tem, para cada T, você vai ter aqui o C de T, e esse aqui é o U de T. É esse cara aqui que eu vou representar como um vetor. Então, U de T, né, vou supor que essa coisa aqui, C1, U de T é igual a 1 sobre norma de C de T, C de T. Está na esfera unitária. E aí, claro, eu vou medir esse cara daqui. Então, seria, basicamente, eu tenho esse ponto, que é o ponteiro andando aqui, eu tenho que medir o comprimento do arco daqui até aqui. Então, a ideia seria dizer que a variação de ângulo vamos dizer, eu tenho que pegar o vetor velocidade, né? Tá certo? O comprimento, eu meço assim, tem uma curva aqui, aí eu tenho aqui a curva gama de T, aí aqui é o vetor velocidade, gama ponto de T, e aqui gama de A, gama de B. Então, para fazer o comprimento, eu faço a integral de A até B da norma do vetor velocidade dt. Então, aqui eu faria isso, né? Pegaria aqui o ponto de T e faria a integral de A até B de norma de um ponto de T dt. Com um problema, que é, se essa curva voltar, se ela, vamos dizer, tivesse feito assim, ela começaria aqui, e aqui eu gostaria que o meu ângulo estivesse diminuindo e depois aumentasse. Mas se eu faço isso aqui, isso é sempre positivo, isso vai aumentar sempre. Então eu quero que a variação de ângulo seja positiva ou negativa conforme eu aponto o vetor velocidade, aponta para cá ou para cá. Quando eu estou andando no sentido trigonométrico, esse vetor velocidade vai apontar para cá. Quando eu estiver andando no sentido horário, para cá.
Então, tem um truque aqui, um truque simples. Podia fazer com determinante, mas vou fazer... que é fazer o seguinte, pegar o ortogonal. Vou fazer esse cara daqui, veja, esse é o U ponto de T por hora, vou chamar esse cara daqui de U ortogonal de T. Quem é o U ortogonal de T? Bom, o meu U de T, vamos dizer, se V é igual a AB, eu vou chamar de V ortogonal U menos BA. Então, mesmo sem saber quem são as coordenadas de U, o ortogonal é isso. Ele aponta para cá. E aí eu troco aqui, ó, porque esse cara daqui é unitário, U é unitário, então esse cara é unitário. Né? Norma de U ortogonal é igual a 1. Se eu fizer o produto escalar de U ponto de T por U ortogonal de T, U ponto de T é perpendicular a U também. Porque como eu estou sobre um círculo, o vetor velocidade é perpendicular ao raio. Então, ou esse cara aponta para o mesmo lado que esse, isso daqui vai ser igual à norma de U ponto de T, ou aponta para o lado contrário e vai ser menos a norma de U ponto de T. E vai ser isso daqui exatamente quando eu estiver andando para cá. E vai ser menos quando eu estiver andando para cá. Então, se eu trocar isso daqui por integral de A até B, produto escalar de U ponto de T por U ortogonal de T dt, acho que eu vou botar o pontinho aqui. Meu problema está resolvido, essa é a minha fórmula. Só tenho que calcular. É porque eu estou aqui no círculo, né? Círculo unitário. Aqui está o U. Ele é unitário. Então, quando eu estou andando aqui, né, eu criei o U ortogonal assim. Aqui, tudo bem? Agora, o vetor velocidade desse cara aqui, ele também é tangente aqui, quer dizer, ele também é perpendicular a esse. Então, ele está na direção desse aqui. Se ele apontar para cá, esse é unitário, eles têm a mesma direção, o produto escalar é a norma desse vezes a norma desse. E da norma desse. Se ele apontar para cá, é a norma desse vezes a norma desse, vezes o cosseno do ângulo, que agora é menos 1, então vai dar menos. Beleza, lindo. Então, eu só tenho que pensar assim, ó, o meu C, C de T vai ser x de T, y de T. O meu U vai ser 1 sobre raiz de x2 mais y2 xy. O meu U ortogonal vai ser igual a 1 sobre raiz de x2 mais y2 menos yx. E aí eu preciso derivar U. Eu preciso derivar isso aqui. Então, o meu U ponto,
Isso aqui é um produto. Uma função escalar multiplicada por um vetor. É a derivada da função vezes o vetor, mais a função vezes a derivada do vetor. Claro que a parte chata é derivar isso aqui. Então, o ponto é a derivada em relação a t de 1 sobre raiz de x2 mais y2 vezes xy mais 1 sobre raiz de x2 mais y2, x ponto, y ponto. E eu vou multiplicar escalarmente por esse cara daqui. Quando eu multiplicar por esse cara é menos yx vezes alguma coisa. Então vai ser alguma coisa vezes xy, escalar alguma coisa vezes menos yx. Xy vezes menos yx dá zero. Então eu não preciso desse cara. Não vou ter que calcular isso. Adiei mais uma vez a minha promessa de que eu vou saber derivar. Mas, eu já falei que eu guardo essa mágoa do professor de cálculo de vocês, que não exigiu que vocês soubessem derivar. Mas, minimamente, eu vi isso com minha filha está numa escola boa, não ensinaram tabuada, armar conta, não. Ensinaram a fazer conta como se deve, decompor o número e tal. Mas teve uma hora que disse, tabuada, então vamos aprender. E aí ela se diverte, foi lá, escreveu a tabuada toda, não sei o quê. Então, a derivada também é uma hora que é bom saber alguma coisa. Eu acabo esquecendo. Realmente, eu devo dizer assim, que essas coisas assim, calcular integral, derivar mais assim, a menos que você faça física teórica, você aprende dando aula. Você tem que dar aula, você, mas seu irmão sabe, não sabe? Derivar para caralho. Hã? Usa software já? Mas ele, vamos dizer, se for, já esqueceu, pô, tá vendo? Nem os físicos mais sabem calcular integral, é um problema. Não, porque os físicos sempre foram os grandes fazedores de conta, porque eles precisam lá do resultado da conta. Então, o mundo está perdido. Bom, mas então, isso daqui vai ser integral de A até B, essa parte eu não preciso, então vai ser 1 sobre raiz de x2 mais y2. Aí eu vou ter isso daqui, escalar o ortogonal. Cadê o ortogonal? Está isso aqui. Então, isso aqui vai ser... bom, vou botar aqui x ponto, y ponto, sem o ponto aqui, escalar 1 sobre raiz de x2 mais y2, o ortogonal, que é menos y x dt. Tá, essa parte daqui, que era o xy com menos yx, foi embora. Então, você vai ter a variação de ângulo, vamos chamar assim, de delta-θ, vai ser igual a integral de A até B. Aí a gente vai ter x2 mais y2 no denominador. E vai ter menos y, x ponto mais x, y ponto, dt. Então, é isso assim. É um bom exercício. Eu acho que agora eu já acerto com mais frequência. Mas é você dizer, bom, então isso aqui que vai ser o θ. Então, na verdade, quando eu for fazer as coordenadas polares, eu vou definir assim, né? Se eu tenho C de t igual a x de t, y de t. Ó. C1 basta, né? Porque se for C1, isso aqui é contínuo. Não pode passar pela origem. Então, diferente de 0, 0, para todo t, de classe C1. Então, não passa pela origem, é de classe C1. Então, você vai fazer
R de t igual a raiz quadrada de x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado. E vamos fazer assim, θ0, ou vamos dizer C de AB em R2. Podia ter excluído 00 aqui, mas como já escrevi aqui, deixa assim mesmo. Né? Você vai escrever o R assim, e o θ0 vai ser o seguinte, igual tal que cosseno θ0 igual a x de t sobre r de t, vou chamar assim, θA, né? X de A sobre R de A, e seno de θA igual a Y de A sobre R de A. Tá? Então, está aqui no... Esse aqui é o C de A, esse daqui é o X de A, aqui é o Y, né? Y de A, e esse daqui você vai chamar de θA. Você pode escolher aqui uma coisa parecida com um pouco mais de 30 graus, talvez, mas se você somar 2π, não tem problema. Você pode escolher o que você quiser, desde que satisfaça isso aqui. Isso pode, né? Dá para fazer. Existe como esse é o quadrado, mas esse é o quadrado é 1, existe esse θ. E aí você diz, bom, então θ de t vai ser igual a integral, vai ser θ de A. O θA é o ângulo inicial que você escolheu, mais a variação de ângulo que é medida assim. Então, mais integral de A até t de menos y de tal, x ponto de tal, mais x de tal, y ponto de tal, sobre x de tal ao quadrado, mais y de tal ao quadrado de tal. E aí o desafio, né? Desafio prove que x de t, y de t é igual a r de t cosseno θ de t, seno θ de t, para todo t pertencente a B. Estratégia básica da demonstração é o seguinte: por construção, essa igualdade vale para t igual a A. Para t igual a A, essa integral aqui é 0, dá o θA, você substitui, está certo. Então, você tem duas funções definidas no intervalo AB que tem o mesmo valor em A. Se a diferença delas estiver derivada zero, então a diferença é constante, vale zero no ponto A, então elas são iguais. Então, uma possibilidade é você fazer a diferença. É melhor fazer o problema aqui é que teria que fazer em cada uma, né? Teria que fazer x menos essa, y menos essa. O melhor é fazer o seguinte, é fazer f de t igual a x menos r cosseno θ ao quadrado mais y menos r seno θ ao quadrado e provar essa função, então, para t igual a vale zero, porque aqui vale zero, aqui vale zero.
E se você provar que a derivada dessa função é zero, essa função é constante igual a zero, então isso é zero, isso é zero. Né? Então, provar f' de t identicamente nulo. Tem uma possível simplificação que é você provar só o caso em que R é igual a 1. E depois você considerar... É porque é meio óbvio, assim, vamos dizer, tem que dar as contas, mas é meio óbvio que se você pegar a função C de t sobre R de t, claro que o R dela vai ser 1 sempre, e o θ dela deve ser o mesmo θ que o da C. Se você fizer essa conta aqui, vai dar. Então, bastaria você supor que x2 mais y2 igual a 1 para... ou simplesmente divide por R. Sei lá, aqui, né? Tá? Se você mostrar, né, se você provar que x sobre R menos cosseno θ ao quadrado mais y sobre R menos seno θ ao quadrado é constante igual a zero, então multiplicando por R2 também vai dar. E esse é o, vamos dizer, é uma conta que, dependendo da sorte, você faz e dá tudo certo, ou, dependendo da sorte, você não encontra a substituição certa em alguma hora e não chega. As duas coisas já me aconteceram. Agora, ultimamente, com maior frequência, está dando certo. Então, e tem uma coisa, vamos dizer, então, o número de voltas, né? O número de voltas vai ser o quê? Vai ser essa variação se C de A for igual a C de B. Né? Supondo que isso aqui não depende da função da curva voltar ao mesmo ponto. Está medindo a variação e está definindo, né? Isso daqui é a demonstração de que toda curva que não passa pela origem pode ser escrita em coordenadas polares. Toda curva C1, aliás, é interessante, né? Porque se a curva é C1, bom, esse θ aqui também é C1, né? Porque isso aqui pode ser derivado. Né? Então, se a curva é C1 e R não é zero, precisa aqui que o R não seja zero para você poder derivar isso aqui sem susto. Então, você pode escrever, e principalmente, né, se o R puder ser zero, você fica com problema nessa integral aqui. Então, se a curva não passa pela origem, você pode escrever ela em coordenadas polares. Se ela é C1, R vai ser C1 e θ vai ser C1 também. Desde que demonstre essa coisa daqui. E aí, uma vez que você fez isso, né, se C de A igual a C de B, então você define define o número de voltas de C em torno da origem como 1 sobre 2π vezes essa integral aqui. Tá? Quer dizer, você pode simplesmente dizer isso assim, com a integral de A até B. O número de voltas de C em torno de zero é igual a 1 sobre 2π vezes essa integral aqui.
Claro que isso aqui eu só estou definindo para a curva de classe C1. Mas esse negócio aqui, vamos dizer, se a curva C1 variar continuamente, no sentido seguinte, que duas curvas C1 vão estar próximas, se duas curvas C1 e C2 vão estar próximas, se o C1, imagina assim, a curva C1 e C2 de AB em R2 menos a origem. 0, 0. Então, C1 está próximo de C2. Para que esse negócio esteja certinho, né, eu preciso que C1 menos C1 de T menos C2 de T pequeno para todo T e C1 ponto de T menos C2 ponto de T também pequeno para todo T. Porque aí essas integrais estão próximas. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, ó. Se você, vamos dizer, coisas que a gente pode provar. Quando as curvas são fechadas, essa integral é um número inteiro. Se a curva C1 variar até a curva C2, de maneira que vamos dizer, essa parte sem derivada varia continuamente e a derivada varia continuamente, então esse número de voltas vai variar continuamente. Como ele é inteiro, ele vai ter que ficar constante. Só pode pular se eu passar pela origem. Então essa é a ideia do resultado fundamental que eu estou usando o tempo todo, né? Esse número aqui é inteiro. Como eu tenho uma integral dependendo dessas funções aqui, se essas funções, se os integrandos variam continuamente no sentido uniforme, né, estão uniformemente próximos, então esse negócio aqui varia continuamente. Se ele é inteiro, se eu tenho uma curva fechada, se movendo continuamente, de maneira que a derivada também varia continuamente, então o número de voltas varia continuamente. Mas se ele é inteiro, ele não pode variar continuamente sem continuar constante. Então, é essa a ideia. Porque enquanto não passar pela origem, esse número de voltas está definido. Muito bem. Então, a ideia, vamos dizer, para você passar por uma curva contínua, imagina que eu tenho aqui uma curva contínua, mas é só contínua, fechada. Aí eu aproximo por uma curva C1, fechada também. E digo, quando essa curva C1 tender, é a aproximação uniforme, tender para essa curva rosa, a amarela tender para a rosa, então o número de voltas dela, no limite, vai ser o número de voltas da rosa. Mas você pergunta, mas esse limite existe? Não está muito claro. Né? Mas a gente pode pensar o seguinte, se tiver outra curva também contínua aqui, fechada, aproximando a rosa, a curva amarela e a branca estão próximas. E se a rosa não passa pela origem e é contínua, vou botar a minha origem de alguma cor aqui. A origem está aqui. Né? Se a rosa não passa pela origem e é contínua, para estar perto da rosa, as duas também não vão passar pela origem. E aí acontece o seguinte, que se elas... Eu sempre posso deformar uma curva fechada em outra curva fechada, continuamente.
Vamos dizer, assim, ó, imagina que eu tenho C1 e C2. C1 de T, C2 de T. T pertencente a AB. Então, eu posso pegar, está aqui a C1, está aqui a C2. Eu pego aqui C1 de T, C2 de T. Aí eu ando assim. Eu faço S variar de 0 a 1. Em S igual a 0, eu vou estar em C1. Então, eu faço 1 menos S, C1 de T. Em 1, eu vou estar em C2, mais S, C2 de T. E aí eu ando sobre o segmento de reta aqui. Essa curva daqui, que eu posso chamar de C, eu ter chamado de C0, uma aqui de C0, C1. Pô, eu ter trocado uma só, né? C0, C1 assim. Tá? Então, isso aqui é a C índice S de T. Se a C0 e a C1 são de classe C1, as derivadas em relação a T, ó, CS de T ponto vai ser 1 menos S, que é S no C0 ponto de T, mais S C1 ponto de T. Quando o S vai variando continuamente, isso aqui está variando continuamente. E acontece o seguinte, ó, eu posso fazer isso aqui. Eu tenho duas curvas fechadas aqui, elas não passam pela origem. Então, se eu ligar uma a outra, esse segmento não vai passar pela origem. Então, eu deformo uma na outra continuamente, sem passar pela origem. Significa que se eu tiver duas curvas próximas da curva rosa, o número de voltas dela vai ser o mesmo, porque eu vou deformar uma na outra sem passar pela origem, continuamente. Então, eu consigo definir o número de voltas para uma curva contínua por aproximação por curva C1. E aí eu transfiro as coisas. Dá até para... Eu já mostrei para vocês um só para... Vamos ver se a gente sabe. Sabe, eu já devo ter dado o exemplo de uma função contínua que cobre um quadrado inteiro. Vou ter falado isso no cálculo 1, um momento. Tá. Pega uma curva, pega um quadrado assim, e a gente vai fazer uma curva que, olha só, você pode começar com uma curva assim. Começou aqui, terminou aqui. Aí você pega esse quadrado e divide em 9. 9 quadrados iguais. E aí você faz o seguinte, você deixa esse aqui, certo isso? Aliás, vamos fazer assim, você vem aqui, aí você faz assim, não, fazer assim, 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 assim e assim. Então, agora, você fez uma curva que percorre esses 9 quadrados, uma diagonal em cada um. E agora você faz em cada diagonal isso que você fez. Divide tudo em 9. E aí, cada diagonal você transforma, mantém essa figura com a devida orientação. O importante aqui é que você saiu do mesmo ponto e voltou no mesmo ponto. Então, se você estava nesse quadrado, você continua nesse quadrado. Se você está entrando por aqui, saindo por aqui, você vai entrar, fazer aqui assim e sair pelo mesmo ponto. Aqui você estava, vamos dizer, no intervalo 0,1, você andou aqui. Aqui você partiu o intervalo 0,1 em 9,
No primeiro nono, você está aqui, no segundo aqui, terceiro aqui e tal. Agora, vamos dizer assim, no segundo nono você está aqui, mas esse nono vai ser partido em 9. Então, você tem agora 1,81 avos de tempo para andar em cada um aqui, mas nesse mesmo tempo que você entrou aqui, você saiu aqui, você vai entrar aqui e sair aqui. E o máximo que um ponto que estava assim vai se desviar é o diâmetro desse negócio aqui. Então, como esses quadradinhos são cada vez menores, essas curvas vão ficar cada vez mais próximas. E elas vão ficar cada vez mais próximas, significa que essa sequência de curvas vai ser uma sequência de coxinha uniforme de curvas e vai convergir uniformemente para uma curva que vai ser contínua. Então, no fim, no limite desse processo, você vai ter uma curva contínua que vai encher todo esse quadrado. Porque, ó, agora, no segundo tempo, você vai fazer assim, 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 assim. Depois, no terceiro tempo, você vai... Aqui, nesse caso, você vai fazer assim. Assim. Mas, e cada intervalo pequenininho, você modifica um pouquinho a curva, na verdade. Porque você tem intervalos muito pequenos em que ela está num certo quadradinho. Aí você vai mudar a curva, mas ela vai continuar naquele quadradinho. Então, a diferença entre cada curva e a subsequência é cada vez menor. Todas as seguintes vão estar nos mesmos quadradinhos aqui. Se você constrói uma curva assim contínua que enche todo o quadrado. E a gente pode usar isso para fazer alguma coisa, tipo uma curva bem... Vamos dizer, pega esse quadrado daqui... Tá? E vamos fazer... Bota a origem aqui. E agora, sei lá, tipo, a gente sai por aqui assim, né? Anda até aqui, anda até aqui. Vamos botar mais um quadrado aqui. Anda até aqui, anda até aqui. Depois anda até aqui, anda até aqui, anda até aqui, anda até aqui e, digamos, volta até aqui, uma coisa assim. Então, com esse mesmo processo, você vai encher vai fazer uma curva contínua que vai sair daqui e vai voltar aqui, enchendo todos esses quadrados. Mas esse pedaço aqui vai ficar vazio. Quantas voltas essa curva dá em torno da origem? Múltipla escolha. Uma, duas, infinitas. Um chute, uma. Um outro chute. Alguma explicação? Por mais que ela esteja fazendo vários desafios, né? Cada quadrado ela está dando uma volta. Ela está dentro dos quadrados. Até você poderia dizer, olha, ela no primeiro, vamos dizer, ela tem quantos pedaços aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no intervalo de 0 a 0,1, ela está sempre aqui. Então, você sempre pode deformar, você pode andar com qualquer ponto que esteja aqui, o valor dela entre 0 e 0,1 vai estar aqui. Você pode andar esse aqui, deformar ela nessa curva aqui, que claramente dá uma volta. Então, dá para ver que você pode realmente aqui, pelo menos numa situação assim, você tem uma curva contínua e totalmente não diferenciável, mas tem um número de voltas que a gente até pode olhar e ver. Então, vamos dizer assim, é porque o teorema fundamental da álgebra não exige só continuidade, porque os polinômios, eu estou com círculos que são sem infinito, polinômio é sem infinito,
Então, tudo é ser infinito ali. Então, o que eu fiz, essa forma de definir variação de ângulo está perfeita, né? No caso do Brouwer, se eu quisesse fazer a demonstração usando o número de voltas, eu precisaria do número de voltas definido para funções, para curvas contínuas só. Então, essa generalização seria um caminho. Quer dizer, eu pego uma curva contínua, eu sei que eu posso aproximar por curvas sem infinito, e eu posso definir o número de voltas da contínua a partir daí. Então, isso é um caminho, porque tem uma série de resultados topológicos que tem a ver só com continuidade, e que você, usando métodos de cálculo, derivada integral, então você consegue, vamos dizer, demonstrar aquele teorema. O Brouwer é bem um exemplo. Você demonstra aquele teorema no caso C1, C2, alguma coisa assim. E aí, por aproximação, você passa para o caso contínuo. O caso do Brouwer é mais ou menos isso. Você tem uma... A demonstração é a mesma, né? Quer dizer, você tem uma esfera, e aí você tem a imagem da esfera, ela é uma superfície fechada, e você pode pensar, bom, tem um número de voltas que ela dá em torno da origem, e esse número também não pode variar. Mas é mais usual fazer com métodos que vocês vão aprender no cálculo 3. Então, essa coisa de integral de superfícies e tal, tem teoremas e tal. Mas, de qualquer maneira, são essas as ideias. Tem acho que na próxima aula eu vou fazer. Tem um outro teorema, que é o teorema de Perron-Frobenius, é um teorema de álgebra linear, que é consequência do Brouwer, e que tem uma certa repercussão em economia, ou em várias outras coisas. Então, é um teorema de álgebra linear, a existência do... É mais ou menos óbvio, mas tudo bem. Vou deixar isso para a próxima aula. E ver se vocês... Não sei se vai ter tempo, tem prova de cálculo 2 na quarta, né? Não vou ter muito tempo de pensar se vocês entenderam isso ou não, mas, de qualquer maneira, acaba meio-dia. Aí, meio-dia, você diz, acabou o cálculo, peraí, vamos ligar o CVGA de volta. Deixa eu ver, aquele negócio da aula passada, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Aqui diz, não, peraí, não consigo mais explicar o teorema fundamental da álgebra para o meu irmão. Então é isso.